Qual foi o momento na tua carreira profissional que tu se ligou que tinha batido no teto e não tinha mais pra onde expandir? Hoje eu vou conversar com o João, da Hashtag Treinamentos, que começou dando aula de Excel pra uma galera e transformou a Hashtag na maior escola do mercado de trabalho da América Latina. Fica aí, já pega o teu caderninho pra anotar que essa trajetória aqui, meu irmão, é diferenciada. Empreender com educação na tua cabeça foi uma oportunidade, era uma missão? Como é que tu foi parar no que você está fazendo? Tu é professor? Tu não é professor? Me considero professor. A Hashtag começou comigo dando aula, né? Então acho que sim. Mas mais por oportunidade. Eu estava no final da faculdade, 10 anos atrás já, e aí fazia engenharia de produção lá em Niterói, na UF. Morava na Tijuca e estagiava na L'Oréal no centro. Então a minha vida era muito transporte, né? Eu ia de barca da Tijuca para Niterói, depois eu pegava a barca para ir para o centro e aí voltava, porque às vezes tinha aula de manhã e de noite, e aí tinha muito tempo para pensar no meio dessas idas e vindas. E aí, surgiu a ideia de fazer uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que era apresentar, falar em público e tal, com ajudar as pessoas. Comecei dando aula presencial de Excel para os amigos da faculdade. Ah, é? A Hashtag começou assim. Entendi, não tinha a ver com o momento de 2016, com coach ganhando dinheiro, com infoproduto, nem nada? Não. Na verdade, quando a gente começou a Hashtag, a gente nem pensava em ir para o digital. Que interessante. Basicamente, a ideia era a seguinte, eu estava estagiando na L'Oréal, ia ser efetivado, ia fazer carreira lá dentro, e final de semana eu tinha livre. E aí eu via que eu já ajudava os meus amigos da faculdade, assim, antes da aula, e aí a gente falou, cara, vamos pegar uma sala aqui pertinho da faculdade, vou cobrar por isso. Eu vou juntar a galera, ver quem quer vir, vou cobrar, sei lá, 400 pratas. Se eu conseguir 10 pessoas, 4 mil, meu salário de efetivado da L'Oréal, o negócio vai ficar bom pra caramba dando aula só de manhã. E usando material que eu mesmo já tenho pronto, assim, muito rápido fazer, era muito fácil pra mim naquele momento. E aí foi isso, a gente começou dando aula ali, dezembro de 2015, foi a primeira aula para 9 pessoas lá em Niterói. Porra, já começou ganhando 3 conto e 600, porra. É isso aí. Maneiro. Aí o custo era baixo, porque o custo era o aluguel da sala que a gente usava ali, um bolo da Dona Alzira que a gente comprava ali do ladinho, um café que a gente pegava no bar de baixo. Então a gente tinha um custo de, sei lá, R$1.000 para uma receita de 3.600. Então, era um lucro maior do que o que eu ganhava como estagiário lá. A gente é tu, nesse momento aí, que tu diz. O Lira já entrou bem no comecinho também, né? Que começou o negócio junto comigo e tinha um terceiro elemento que é o Pedro, que acabou saindo um pouco depois. E aí, ali, então, começa a ideia de ter uma escola, de certa forma? A gente botou o nome Hashtag porque, assim, eu tava na dúvida de qual nome colocar. Na época, minha irmã tinha 10 anos. E aí, Maria Clara, me dá um nome aí. E aí, Hashtag era um nome que estava ali no vocabulário dela. Ela falou Hashtag, e aí, vamos botar Hashtag mesmo. Mas a gente não tinha pretensão de ser uma grande escola ou de formar milhares de pessoas. Assim, inicialmente, sendo muito honesto, a ideia é, cara, vamos dar os amigos da faculdade e vamos fazer uma grana no final de semana e vamos aproveitar, vamos ver como é que é esse negócio. A gente não tinha assim uma mentalidade de, cara, vamos construir um negócio gigante, vamos ter dezenas de milhares de alunos, vamos transformar isso numa plataforma online. Isso foi acontecendo ao longo do tempo de forma quase que orgânica e natural, sabe? O que foi o primeiro estalo, assim? Quando a gente vendeu pela primeira vez, a gente viu que em algumas horas a gente tinha feito mais do que um mês de receita de curso presencial. E aí a gente falou, cara, aqui tem um negócio. Foi quando a gente sentiu pela primeira vez que era um negócio que podia transformar a vida de muita gente, não só dos nossos colegas ali da faculdade, eu da UF, ele da UFRJ, mas um negócio que tinha potencial de impactar pessoas do Brasil inteiro. E era um negócio que tinha potencial de crescer, de ser grande, de empregar a gente, de fazer a gente realmente se tornar empreendedor. E essa decisão, cara, de largar o que estava fazendo e tentar uma parada? Porque assim, eu entendo que vocês eram jovens e tal, e que estavam na casa do pai e que tinha alguma facilidade para tentar alguma coisa, né? Diferente ou com algum outro potencial, com uma coisa que já estava até dando certo, em boa medida, né? Sim. Então, parece uma escolha até fácil, mas ela é diferente do caminho que estava planejado, né? Sim. Em que medida isso pegou você e tua família, inclusive? O que teu pai falou que ele, caralho, tava na UF, cara.
Porra, já tá estagiando na parada, que tá maluco? É. Cara, o meu pai é militar e a minha mãe é dentista, assim. Nossa, teu pai é o máximo da estabilidade. É, mas assim, por incrível que pareça, quando eu conversei com eles, nenhum dos dois foi muito contra. E eu acho que muito porque já estava dando algum resultado. Eu lembro que quando eu fui avisar lá na L'Oréal sobre a decisão, tinha um diretor lá que eu tinha contato, Daniel Giroto, que depois virou até vice-presidente da L'Oréal, e eu fui almoçar com ele, explicar para ele, e ele falou, João, cara, se eu tivesse no teu lugar, com a tua idade, no teu momento, eu faria exatamente a mesma coisa, porque você é um cara bom. Se não der certo esse negócio, você vai conseguir voltar para o mercado. A hashtag, fazendo um grande salto na história, ela cresceu muito, a gente já tem mais de 200 mil alunos, tem canais bem grandes no YouTube, mais de 100 pessoas que trabalham com a gente. Em determinado momento, eu fui me colocando numa posição menos de empreendedor e mais de executivo, gestor, de fazer o barco navegar, mas sem encontrar novos mares ou coisa do tipo. E esse lugar, e aqui eu tô falando pessoalmente, me trouxe uma sensação meio ruim, assim, sabe? Porque o que eu gostei de fazer lá no começo, e depois eu percebi que é o que eu sei fazer de melhor, é abrir. E assim, tipo, numa analogia, como se tivesse alguém abrindo a mata ali, que é importante, mas tem uma outra galera aterrando e fazendo com que o caminho fique legal. Eu não gosto desse lugar de simplesmente garantir que as coisas estão indo, sabe? Então eu comecei a perceber isso e comecei a me colocar em posições, que são as posições que eu me coloco hoje em dia no negócio, de criar coisas novas, de criar frentes novas, e aí entra parceria com influenciadores, e por isso a gente se conheceu lá atrás, a nossa frente internacional, agora a gente ensina em espanhol para América Latina. Então eu percebi que esse é o meu lugar de potência na parada, de fazer coisas novas, e depois que elas estão minimamente consolidadas, eu coloco alguém para tocar e vou pensar numa outra coisa nova para fazer. Comum que na hashtag a gente já sabe que as coisas vão mudar. Então, quando a gente pensa num planejamento estratégico, cara, é impossível eu pensar num planejamento estratégico para a hashtag de mais de um ano. Eu posso até imaginar onde eu quero estar daqui a 3, 5 anos. Mas, cara, surge tanta coisa, e há 3 anos atrás a gente não tinha a menor ideia que o nosso curso mais vendido ia ser o curso de IA, porque nem existia essa porra. Então, a grande questão é você também estar aberto a isso e você deixar muito claro para quem topa entrar na hashtag que, cara, as coisas vão mudar. Então, aí entra um outro desafio que tem muitas pessoas que têm a vontade de ter um plano de carreira estruturado. E a gente não consegue oferecer isso lá dentro porque as coisas mudam, as áreas mudam, a natureza do trabalho muda. Algumas funções que não existiam antes agora existem, e tem funções que agora existem que não vão existir daqui a um ano por causa de IA. Então, um desafio que a gente tem lá, que eu acho que vocês têm aqui também. Era uma escolha estratégica de América Latina, então. Não era apenas uma internacionalização. Porque se fosse uma internacionalização para buscar mais clientes, falar inglês seria mais lógico. Tem vantagens e desvantagens, sim. Falar inglês seria mais lógico, mas a competição é muito maior. Tem muito mais gente competindo contigo se você se propõe a ensinar alguma coisa em inglês do que se você propõe a ensinar alguma coisa em espanhol. E aí tem algumas questões mais técnicas. Então, o custo por lead, por exemplo, para um produto em inglês é, sei lá, 10 vezes o que você vê na América Latina em espanhol. E falando do mercado de infoprodutos, existe assim uma tese geral de que o Brasil ele está atrás dos Estados Unidos em termos de maturidade de mercado, mas está muito à frente da América Latina. Então, quando a gente faz, por exemplo, um lançamento de Excel no Brasil, a gente paga 4 vezes o preço do lead que a gente paga na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, no México, no Uruguai, e aí isso permite a gente ter muito mais competitividade. Então, foi uma escolha estratégica começar por América Latina.